cara, é muito difícil você ver isso no futebol, né? A relação com estatística é uma coisa que a gente tá evoluindo, né? E qual que é a treta da galera com a estatística no futebol? Eu acho que assim, cara, eu não conheço, não sei, logo não gosto. É mais ou menos isso, assim, o cara acha que você tá tornando aquilo uma ciência, mas não é. De novo, você pode espernear, não gostar, mas os números estão ali. Até o Guardiola é contra número. O Guardiola ele não é contra número, ele tem não sei quantos analistas de scout, ele tem não sei quantos analistas de desempenho. Ele sabe que aquilo ali é fundamental para planejamento de jogo, para análise pós-jogo, porque não tem como, é um mapeamento, ele te dá um mapa do que aconteceu e do que pode acontecer. Os dados acabam com a análise do jogo. O futebol não é baseado em planilhas de Excel. Quem analisa os números não consegue ver as nuances apresentadas em campo. Você provavelmente já ouviu isso, ou você é a pessoa que fala isso sempre que tem a oportunidade quando vê alguém usando dados para uma análise de futebol. Eu acredito que os dois lados tenham argumentos que façam sentido nessa discussão, mas a verdade é que você querendo ou não, os dados, a estatística, as análises de números em campo estão presentes desde sempre no futebol e estão cada vez mais populares. Hoje, você tem diversos analistas de desempenho nos clubes, pessoas que são especializadas em analisar dados e procurar soluções para aprimorar fundamentos com base neles, porque os dados não são nada mais que a representação do jogo, eles são tirados das partidas. Normalmente, quando as pessoas usam o argumento de que futebol não é planilha e que os números não representam o campo, é com esse pensamento que não faz o menor sentido, de que os números são vilões e atrapalham a análise, quando é justamente o contrário. Os números estão cada vez mais sendo utilizados, exatamente por auxiliarem e facilitarem uma análise no futebol. E eles não são inventados, não são tirados de sua partida de FIFA, nem nada do tipo. Eles simplesmente são a representação objetiva de tudo o que acontece no jogo. Mas é claro que às vezes, essa representação objetiva tem um toque de subjetividade, até porque estamos falando de futebol, o esporte do imponderável, do imprevisível, o mais surpreendente esporte que existe. E muitas vezes, apenas analisar os números é sim muito raso e pode nos levar a um caminho completamente errado, prejudicando a análise. Esse é o primeiro vídeo da minissérie Estatística versus Futebol. E cara, nós temos muito o que conversar sobre isso, mas nesse primeiro episódio nós vamos falar especificamente sobre uma métrica que está tomando conta do mundo do futebol, o XG, ou Expected Goals, ou então, trazendo para nossa língua, os gols esperados. Provavelmente você já ouviu falar desse dado. Em todos os aplicativos e portais de dados você encontra esse tal de XG. E mesmo que você já conheça tudo sobre isso, nesse vídeo aqui nós vamos explorar todas as nuances dessa estatística que está cada vez ganhando mais espaço não só nos debates, mas também dentro dos clubes. Então você já conhece o ritual e eu tenho certeza que seu mundo real pelos próximos 14 minutos não vai ser mais interessante que essa análise de dado a dado. Meus manos, esse cara aqui realmente me surpreendeu. Como vocês estão vendo aí na tela, o nome do canal dele é Canal do MVP e ele faz vídeos muito interessantes com análise e informação. São assuntos que eu gostei bastante e eu tenho certeza que vocês gostariam também. A edição é muito boa, ele tem uma fala muito boa também. Cara, realmente esse cara aqui merece muito mais reconhecimento. Ele tá começando agora, tem apenas 8 vídeos, então eu recomendo que você faça parte da comunidade do canal do MVP. Dá uma força pro cara, eu já me inscrevi e tô acompanhando os vídeos. Lembrando vocês que a promoção insana da KB Prime de 5 camisas a partir de 360 ainda tá rolando. Então, cara, dá uma olhada no site, veja a qualidade e a quantidade de camisas que eles têm e aproveite que é por pouco tempo, logo essa promoção já vai acabar. Antigamente, para se analisar um bom desempenho de um time, quando falamos de criação e aproveitamento de chances, os analistas precisavam fazer manualmente um levantamento e um estudo de cada finalização, cada passe no terço final e verificar a eficácia dos seus jogadores, com base nas variáveis dessas finalizações.
o que era extremamente trabalhoso e por envolver apenas o fator humano na análise, era algo bem falho e quase impossível pela mão de obra e tempo exigido. Mas com o crescimento de tecnologias para monitorar a frequência cardíaca dos atletas, softwares e equipamentos para descobrir quantos km o jogador correu, tudo isso ficou mais fácil. E hoje, os clubes têm uma infinidade de dados que contribuem para a preparação da temporada e para a análise de desempenho. É muito difícil o cara dar o famoso migué, dizendo que correu e se esforçou muito nas partidas, quando os números mostram o contrário. E uma dessas estatísticas avançadas que surgiram foi o XG. O XG, segundo relatos, vem sendo debatido desde 1993 e sempre houveram cientistas de dados tentando encontrar uma forma de fazer essa estatística ser possível, mas apenas em 2012 ela foi concebida como um modelo aprovado e pronto para uso. Alguns portais aqui no Brasil atribuem sua criação ao Michael Cawley, um membro do The Athletic, e no próprio site deles também diz isso. Mas pesquisando mais sobre a origem, a maioria dos sites gringos atribuem a criação dessa estatística ao Sam Green, que trabalhou para implementar o modelo na Opta, a maior plataforma de estatísticas do mundo. Eu não procurei saber a fundo quem de fato é o criador, porque isso não é importante para o vídeo em questão, mas sim a utilidade do XG. Então vamos lá, o que é esse tal de gols esperados e para que ele serve? Como funciona? Bom, como o próprio nome sugere, os gols esperados são baseados na probabilidade que as finalizações e as chances que o time teve fossem convertidas em gol. Basicamente, quando um jogador dá um chute na partida, essa finalização tem uma chance de 0 a 1 de ser convertida. Se o chute acusar 1 de XG, significa que o jogador deve marcar aquele gol. É uma obrigação, trazendo para o nosso linguajar. Já se ele tiver 0.2 de XG, significa que as chances dele não fazer o gol naquele chute são maiores do que balançar as redes. Mas como eu posso saber a probabilidade de um chute entrar ou não no gol? Bom, é aí que entra o modelo desenvolvido para chegar nessa estatística. Como eu disse, antigamente era muito difícil avaliar isso, mas a Opta introduziu em sua plataforma um modelo para compilar finalizações e formar uma base para essa estatística. Eles têm um banco de dados com mais de 1 milhão de finalizações, dos mais variados tipos, e com isso eles avaliam diversas variáveis que afetam a marcação ou não de um gol, como a distância e ângulo do chute, a posição do goleiro, a clareza do lance, ou seja, se o cara que chutou tem muitos jogadores à sua frente, o tipo de chute, se foi com o pé esquerdo ou direito, se foi de cabeça, voleio e etc. A situação de jogo para que esse chute acontecesse, então também é analisado se a finalização veio de um contra-ataque, se o cara driblou alguém antes de chutar, se a bola estava no chão, pelo alto, se foi em bola parada ou não. Também analisam a ação anterior ao chute, se foi uma assistência, um cruzamento, se o jogador que finalizou estava pressionado no momento do chute e cara, tem inúmeras variáveis, são mais de 20. É um modelo muito completo e realmente avalia muita coisa, trazendo uma estatística avançada e muito robusta para análise. Então é assim que temos esses números. Quando abrimos uma estatística e vemos o XG, para se chegar naquele número, a finalização ou a probabilidade de um gol do time foi comparada em inúmeras variáveis com milhões de finalizações que já ocorreram e que estão mapeados ponto a ponto no banco de dados da plataforma. Mas é claro que isso também pode apresentar erros, e apenas olhar o número de XG pode não significar tudo para uma análise. Afinal, os modelos, ainda que sejam os mais avançados possíveis, ainda não conseguem medir algo essencial do jogo, a imprevisibilidade e a qualidade do fator humano. O que eu quero dizer é, imagina que o jogador do seu time faz um chute de fora da área, tendo pelo menos 5 defensores na frente dele e sendo pressionado por mais um. A bola, inclusive, sai mascada e ele chutou dessa maneira. Provavelmente, o XG dessa finalização será de 0.2 para baixo. A chance é muito baixa, mas pode acontecer uma coisa nesse lance: o goleiro frangar e tomar o gol. Vamos imaginar mais à frente nessa partida. O jogador dá mais um chute parecido e termina com 0.3 de XG e um gol marcado. Se você pegar o número final, caramba, o cara tá sendo muito eficaz, tá fazendo mais gols do que seria esperado para ele. Muito brabo, mano. Pois é, o banco de dados consegue analisar a posição do goleiro, o que na maioria dos casos é um bom norte, mas erros não são contabilizados e nesse caso não foi mérito do jogador concluir um lance
chance de 0.2 de XG em gol. Foi demérito do goleiro. Um outro fator que também conta como contraponto é a qualidade geral dos jogadores. Por exemplo, nesse banco de dados usado, tem finalizações de jogadores como Messi, Cristiano Ronaldo, Lewandowski, mas é mais de 1 milhão. Então, também tem finalizações de Antony, Sterling, Busquets, enfim. Percebe que existe uma diferença gritante? Em uma situação de jogo parecida, por exemplo, o Messi na entrada da área, com 2 marcadores à frente e recebendo um passe pela lateral e chutando com a perna esquerda, vai ter o mesmo número de XG que o Antony nessa mesma situação, com todas as variáveis idênticas. Mas qual dos dois tem mais chances de converter esse gol? Esse é o grande defeito do XG, e isso acontece muito no futebol. Mas a verdade é que as pessoas que usam esse argumento do fator humano para desqualificar completamente a estatística são pessoas anti-números. É claro que é sempre importante analisar o contexto, mas no geral, os números são objetivos e exemplificam muito bem a realidade. Caso contrário, se você pegasse uma lista de jogadores com o melhor aproveitamento de XG, teríamos uma disparidade incrível de qualidade entre os jogadores no topo da lista, mas não é isso que vemos. O jogador com mais gols esperados na temporada atual é Harry Kane, seguido por Haaland e Mbappé, e acredito que eles estão entre os melhores atacantes da temporada mesmo. Se olharmos a diferença entre o XG e os gols marcados, temos Lautaro Martinez no topo. Então assim, os números estão refletindo a realidade apresentada em campo, e mesmo que em muitos casos mereça contexto, é um dado objetivo que demonstra sim a qualidade e quem são os melhores da temporada, ao menos na posição. Falar que os números sempre precisam de contexto, e na maioria das vezes é uma análise errada, é falso. Na maioria das vezes, os números representam exatamente aquilo que vemos em campo. Afinal, eles só são conseguidos através das ações dos jogadores naquela partida. E isso está sendo usado basicamente em todos os clubes de futebol que existem. Analistas fazem estudos em cima dos gols esperados para conseguir informações de qual a melhor posição de um ataque, qual setor do campo um determinado time deixa mais brechas, e é algo muito útil se você considerar que pode analisar, por exemplo, a eficácia do seu time em determinada posição de campo e aprimorar isso nos treinamentos. Você pode inclusive encontrar pontos fracos e em qual região está cedendo mais gols ao adversário. E isso também serve não só para analisar o próprio time, mas os adversários também. É comum os analistas estudarem os outros times usando o XG certamente como base, para entender por onde se concentram as jogadas e assim montar uma estratégia para ter mais chance de vencer. Você pode achar isso chato. Nossa, como o futebol está robotizado, muito número, muito dado, pouca inventividade. Mas isso é uma coisa que não vai retroceder mais, cara. É daqui pra frente. Cada vez mais terão tecnologias, softwares, e essa mentalidade vai ser cada vez mais forte nos clubes. Não tem o que fazer, porque o que move o futebol é a competitividade, não o improviso, o lúdico e tudo aquilo que estou discutindo na minissérie sobre o que é futebol arte. É um caminho sem volta, e isso é bom. Isso aumenta a competitividade, equilibra o jogo. Afinal, você, com um clube menos potente financeiramente e com qualidade menor, pode fazer um estudo amplo e encontrar brechas na maneira de jogar de um time mais forte, assim conseguindo uma maneira de igualar as forças contra um gigante. E só para fechar, se você pegar um jogo em que um time deu 17 finalizações contra 9 do adversário, e dessas 17, 10 sendo no gol contra 9 das 4, você pode definir que um time amassou o outro, mas isso sim seria uma análise errada. É por isso que o XG é a melhor estatística nesse caso, porque ele vai tentar explicar o chute, dar contexto, e as 17 finalizações podem não ter levado perigo ao goleiro. As 10 no gol, sempre finalizações no centro da meta, com o goleiro encaixando facilmente. Em contrapartida, as 9 finalizações do segundo time podem ter sido em sua maioria perigosas, batendo na trave e passando bem perto, com o goleiro fazendo defesas difíceis. Os gols esperados adicionam uma camada de dados muito útil que nos permite analisar o desempenho da equipe com um nível de detalhe maior do que as métricas disponíveis anteriormente permitiam. Mas é claro que também merecem contexto e não podem ser usadas como verdade absoluta numa discussão. Só não trave uma batalha contra os dados, contra a análise estatística no futebol, porque inevitavelmente você vai perder e vai cair em contradição, porque o lúdico de anos atrás, o apenas improviso, perdeu espaço para o profissionalismo, a potencialização da competição e a elevação do jogo ao melhor nível possível, e ao contrário do que muitos pensam, o jogo hoje é muito mais emocionante, imprevisível e disputado do que era antes. O futebol está no seu ápice, em todos os aspectos possíveis,
E contrariar isso é simplesmente fazer o que acusam, não assistir ou não entender as camadas dos jogos. Por esse vídeo é isso. Se você gostou do conteúdo, peço que compartilhe essa informação com alguém. Agora, se você não quiser incomodar ninguém com isso, deixe um like pro YouTube entregar o conteúdo para mais pessoas e ative o sino para não perder o próximo episódio dessa e de outras minisséries que estão por vir aqui no canal. Um abraço e até a próxima análise de Trave a Trave.